Olá pessoal, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão dessa semana. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Essas são palavras de Deus, proferidas pelo profeta Jeremias, em relação ao povo de Israel, que tinham deixado Deus para confiarem e servirem ídolos e deuses falsos. Deus é apresentado aqui como a fonte de água viva, enquanto os ídolos e os falsos deuses são comparados a cisternas cavadas por eles, cisternas rachadas que não retêm água. No capítulo 17, versículo 13, Jeremias, em uma oração, ele volta a se referir a este pecado do povo e a Deus como a única fonte de água viva. Ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão seus nomes escritos no pó. Pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Assim como no Antigo Testamento, Deus é apresentado como esta fonte de água viva, no Novo Testamento, Jesus é a fonte de água viva. No encontro com a mulher samaritana, por exemplo, diante do poço de Jacó, Jesus se revela àquela mulher como sendo esta fonte de água viva. Diz o texto, João capítulo 4, versículos 10, depois 13 a 14, que Jesus lhe respondeu, falando àquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E depois, versículos 13 a 14, Jesus respondeu: quem beber desta água, falando da água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em uma outra ocasião, durante a festa dos tabernáculos, também narrada por João, Jesus declara novamente esta verdade. Diz o texto, João capítulo 7, versículos 37 a 39, que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, João, na sua visão da cidade santa, da Nova Jerusalém, ele também declara: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então veja, é do trono de Deus, é de Deus, e é do Cordeiro, é de Jesus, que procede o Espírito vivificante. Esta água viva que refresca a alma e sacia a sede espiritual do ser humano. É o Deus Criador dos céus e da terra, que se revela em Cristo Jesus. É esta única fonte de água viva. É uma fonte inesgotável e disponível a todos que têm sede. Porém, assim como no passado, como aqueles israelitas, muitos continuam ainda hoje deixando esta fonte de água viva para cavar as suas próprias cisternas. Cisternas que não têm água, que não retêm água. Eles abandonam o Deus verdadeiro para confiar e servir e adorar ídolos e deuses falsos, que não têm vida em si mesmos, que não podem saciar a sede da alma humana. Abandonam a Jesus, a verdadeira fonte de vida e paz, a verdadeira fonte de justiça e salvação,
para buscar na religião, nos méritos, nos esforços humanos, uma outra forma de salvação. A salvação que Deus nos oferece é pela graça, né? É pela graça e por meio de Jesus Cristo. Mas uma vez que nós buscamos essa salvação, essa aprovação de Deus por meio de obras, pelos nossos próprios méritos, pelo esforço humano, quando deixamos de confiar na misericórdia e na graça de Deus, que nos é oferecida gratuitamente, por meio de Cristo Jesus, e passamos a confiar no nosso desempenho religioso, nós estamos rejeitando esta fonte de água viva, como exorta Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Nós precisamos ficar atentos, pois todos nós corremos o risco de cometer este duplo erro, de abandonar Jesus e procurar obter a paz de um lugar que não seja em Cristo. Ou seja, de tentar construir nossos próprios poços, nossas próprias cisternas de salvação. Isso porque, como afirma Lutero, é difícil para a carne renunciar a todos os seus recursos, ir para além de si mesma e ser transferida para Cristo. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.